O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 455, entrega da Igreja à maternidade de Maria. Discurso perto de Gamala em favor dos trabalhadores. Baixa aí, ministro. Valtorta descreve a visão do dia 8 de julho de 1946. Surge apenas a aurora, quando Jesus desperta. Levanta-se e vai assentar-se sobre a sua rústica cama, que é a terra coberta de grama. Depois pôs-se de pé, calça suas sandálias, põe o manto que ele havia estendido por cima de si para defender-se do sereno e do frio da noite, e com muito cuidado passa pelo meio de um trançado de pernas e de braços, de torsos e cabeças dos apóstolos que dormiram ao redor dele. Consegue andar por alguns metros, fixa bem a vista para ver aonde põe os seus pés diante das possíveis surpresas da aurora, que por baixo das árvores frondosas forma por enquanto apenas um esboço de luz, que chega até um prado descoberto e por um atalho entre árvores e rochas mostra uma pequena faixa de um lago que também está despertando e uma vasta faixa de céu que vai ficando claro, passando de cinzento para azulado, que é a cor própria do firmamento, que agora está saindo da noite, enquanto ao oriente já se deixa ver uma pincelada de amarelo que vai se tornando cada vez mais firme e carregada até chegar a mudar-se do amarelo claro para o amarelo rosado. E depois um coral pálido, muito bonito. Esta aurora está prometendo um belo dia, por mais que uma névoa muito tênue esteja custando a deixar que a luz chegue até a parte do céu que fica lá embaixo, do lado do oriente, e se mostra com véus de nuvens tão rápidas que o azul do céu nada sofre com elas, mas pelo contrário fica por elas embelezado como se fosse um ornamento de musselina muito branca, com franjas de ouro e de corais, sempre em mutação, cada vez mais bonita, como se estivesse fazendo esforço para atingir a perfeição de sua efêmera beleza. Antes que o dia a destrua por meio do triunfo do sol, ao lado do ocidente, por um ou outro dos astros ainda resiste, mesmo já estando privado do seu brilho noturno, a luz que vem crescendo e a luz que já está quase desaparecendo atrás das cristas dos montes. Vai navegando a vela toda pálida, sem ter mais raios, mas como um planeta que está morrendo. Jesus, posto de pés calçados sobre a grama coberta de orvalho, está com os braços cruzados sobre o peito, a cabeça levantada para olhar o dia que vem surgindo, pensando ou falando com o Pai, em uma conversação entre espíritos. O silêncio é completo, é tão completo que se ouve cair no chão os grossos pingos da grande quantidade de orvalho. Jesus inclina para baixo o seu rosto, continuando a permanecer de pé e de braços cruzados. Se aprofunda ainda mais em sua intensa meditação. Ele está completamente concentrado em si mesmo. Os seus tão belos olhos, bem abertos, estão fixando o chão como se quisessem arrancar da grama alguma resposta. Mas eu aposto que eles não veem o movimento lento dos caules, que ao vento fresco da aurora tem como que um fremito, um arrepio semelhante ao de quem sai de um sono e se espreguiça. Vira-se, sacode-se para ficar bem acordado e ágil no uso de todos os seus nervos e músculos. Ele olha, mas não vê esse despertar do gramado e das flores selvagens, que dos ramos das flores das corolas em forma de guarda-chuva, ou em cachos em espiga em madeixas, ou quase solitárias nos cálices, ou em forma de auréola, ou como boca de leão, ou cornucópia, ou como uma plumilha, ou em bagas, algumas vezes rígidas sobre pendúculos, outras vezes moles e penduradas de um fuste que não é delas, mas sobre o qual elas se engavinharam, umas abandonadas e arrastando-se pela terra, outras unidas em famílias de muitas plantinhas baixas e humildes,
outras sozinhas, largas, violentas pela cor e pelo comportamento, todas ocupadas em sacudir de sobre si as gotinhas do orvalho, pois estas agora estão mais desejosas não do orvalho, mas de sol, cheias de capricho em seus desejos e em suas disposições. São muito semelhantes neste ponto aos homens que nunca estão satisfeitos com o que têm. Parece que Jesus está escutando, mas com certeza não está ouvindo nem o frufru do vento que vai aumentando e se diverte em sacudir o orvalho e fazê-lo cair. Nem o piado sempre crescente dos passarinhos que despertam e ficam contando uns aos outros os sonhos que tiveram durante a noite, ou então trocam ideias sobre o berço morno e melodioso onde eles, por entre lanugens e fenos macios, quando ainda estavam no ninho, e como até ontem estavam sem penas, e estão mostrando hoje as primeiras penas, ou então escancarando sem medida os seus bicos, deixando ver suas gargantas vermelhas gritando em seus primeiros pedidos de comida. Parece que ele está escutando, mas certamente não está ouvindo o primeiro e zombeteiro chamado do melro, o primeiro e suave canto da toute negra, nem a nota de ouro trilada pela cotovia que se levanta festiva para os primeiros raios do sol, e nem o gorjeio que rasga o ar tranquilo, por onde vão indo as numerosas andorinhas que abandonam os rochedos, onde haviam feito seus ninhos e começam a tecer o seu tecido com seus incansáveis voos da terra para o céu. Nem tampouco ouve o desconjuntado grito de uma pega, que está balançando-se em um ramo de carvalho junto ao qual está Jesus e parece estar perguntando-lhe: quem és tu? Que estás pensando? E se ri dele. Nem mesmo isto foi capaz de interromper a sua meditação. Nossa, Valtorta é fogo, hein? Nossa senhora, que coisa, quanta coisa ela fala. De planta, né? Conhecimento dela. Mas quem é que não sabe que as pegas são umas despeitadas? Olha lá, aí os comentários dela, gente, ela é muito incrível, essa Valtorta, é muito incrível ela. E esta, já cansada de ficar vendo o intruso do pequeno prado, se talvez seja o seu lugar de delícias, arranca do carvalho duas bonitas bolotas unidas pelo mesmo pecíolo, e com a precisão de um campeão de tiro, as faz cair sobre a cabeça de Jesus. Não é um projétil pesado, capaz de ferir sobre a cabeça, né? Mas por causa da altura de onde saiu, ganha sempre tanta força a ponto de despertar o meditador que olha para cima e vê o pássaro com as suas asas abertas e com cômicas reverências, pois ficou contente com o tiro que acertou. Jesus tem um leve sorriso, sacode a cabeça, dá um suspiro como para terminar suas meditações e sai dali, começando a caminhar para um lado e para o outro. A pega dá uma risada e uns pios de zombaria. Desce para espojar-se e procurar, ciscando pelo meio da grama ao ver-se livre do intruso. Jesus agora está procurando água, mas não acha. Resigna-se a voltar para junto dos apóstolos, mas os passarinhos o ensinam onde poderá encontrá-la. Aos bandos eles descem por sobre umas flores muito grandes que têm um cálice e elas próprias são como uns pequenos copos que contêm água. Ou então vão pousar sobre umas folhas grandes e peludas, que em cada pelo retém uma gota de orvalho. Lá eles matam sua sede ou se lavam. Jesus faz como eles, recolhe no côncavo das mãos a água dos cálices e com ela refresca o seu rosto. Apanha as grandes folhas peludas e com elas tira a poeira de seus pés calçados. Limpa suas sandálias e amarra-as aos pés, com outras lava as mãos até vê-las limpas e sorri murmurando as divinas perfeições do Senhor, do Criador. Agora ele se refrescou, pôs-se em ordem, pois com a mão úmida penteou até os cabelos e a barba, enquanto o primeiro raio do sol faz do prado uma esteira de diamantes. Ele vai despertar os apóstolos e as mulheres. Elas e eles custam a despertar, cansados como estão. Mas Maria já acordou e se conserva imóvel por causa do menino, que está dormindo apegado ao seu peito, com sua cabecinha por baixo do queixo de Maria. E a mãe, vindo aparecer na estrada da caverna, o seu Jesus, lhe sorri com seus doces olhos celestes, enrubescendo pela alegria de vê-lo. E deixa livre o menino, que choraminga um pouco ao ver-se movido, e põe-se de pé, indo para Jesus em silêncio, com o seu passinho ainda sem firmeza, como de uma pomba recatada. Deus te abençoe, meu filho, neste dia.
Deus esteja contigo, minha mãe. Foi difícil a noite para ti? De fato, mas também muito feliz. Parecia-me ter-te em meus braços quando eras pequeno. E eu sonhei que algo como um nó de ouro saísse de tua boca, produzindo um som de uma doçura indizível, e que uma voz me estivesse dizendo: Oh, mas que voz! Esta é a palavra que enriquece o mundo e que dá felicidade a quem a ouve e lhe obedece. Ela não tem limite em seu poder, nem no tempo, nem no espaço. Ela salvará. Oh, meu filho, és tu, o meu filho, esta palavra, que farei para viver tanto e para fazer tanto quanto é necessário para poder agradecer ao Eterno por me ter feito tua mãe. Não fiques pensando nisso, minha mãe. Cada batida do teu coração já é um agradecimento a Deus. Tu és o louvor vivo a Deus e sempre o serás, minha mãe. Tu lhe agradeces desde que existes. Não me pareces que estou fazendo isso tanto quanto é necessário. Jesus, é uma coisa tão grande a que Deus me fez, afinal, que eu estou fazendo a mais do que o que fazem todas essas boas mulheres, que como eu são tuas discípulas. Dize-lhe isto, meu filho, dize ao nosso Pai que me deu um modo de agradecer-lhe como o dom recebido por mim o merece. Minha mãe, e achas que o Pai tem a necessidade que eu lhe faça essa pergunta por ti? Ele já preparou o sacrifício que tu lhe deverás oferecer para este louvor perfeito, e perfeita o serás quando tiveres oferecido. Meu Jesus, eu compreendo o que queres dizer, mas serei eu capaz de pensar naquela hora a tua pobre mãe? És a bem-aventurada esposa do amor eterno, minha mãe. Tu és isto, e o amor pensará em ti. Tu estás dizendo, meu filho, e eu vou descansar sobre a tua palavra. Mas tu reza por mim naquela hora, que nenhum desses entendes, que já está para chegar, não é verdade? Pois não é verdade mesmo? Dizer qual a expressão do rosto de Maria durante este diálogo é impossível. Não há escritor que possa traduzi-la em palavras sem deixar de alterá-la com afetações ou tintas imprecisas. Somente quem tem coração, um coração bom, mesmo sendo um coração viril, é que pode dar ao rosto de Maria, com o poder de sua mente, a expressão que ela tem neste momento. Jesus olha para ela, e essa é outra expressão também intraduzível em nossas pobres palavras. E lhe responde: E tu reza por mim na hora de minha morte. Sim, nenhum desses entende. Não é culpa deles. É Satanás que cria as fumaças para que eles não vejam e fiquem como uns ébrios sem entenderem, por isso não estão preparados e mais fáceis de ser derrubados. Mas eu e tu os salvaremos das insídias de Satanás. Desde agora eu os confio a ti, ó minha mãe. Lembra-te de minhas palavras. Eu os confio. Dou-te a minha herança. Sê para eles a nutriz. Há pouco eu estava pensando em quantos através do século irá tornar a viver o homem de Queriote, com todas as suas taras. Há pouco eu estava pensando em quantos, através dos séculos, irá fazer tornar viver o mesmo, homem de Queriote, muito Judas. Olha só. Há pouco eu estava pensando em quantos através do século irão se tornar outros Judas Iscariotes, com todas as suas taras. Estava pensando em que alguém que não fosse Jesus haveria de repelir este ser tarado. Mas eu não o repelirei. Eu sou Jesus. Durante o tempo em que ainda ficares na terra, como segunda depois de Pedro na hierarquia eclesiástica, ele como cabeça, e tu como fiel, a primeira de todos como mãe da igreja, tendo dado à luz a mim, que sou a cabeça deste corpo místico. Tu não repelirás os muitos Judas, mas socorre e ensina a Pedro, aos irmãos, a João, a Tiago, a Simão, a Filipe, a Bartolomeu, a André, a Tomé e a Mateus, a não repelir os Judas, a socorrê-los. Defende-me em meus seguidores. Defende-me contra aqueles que quererão dispersar e desmembrar a igreja nascente. E através dos séculos, sê tu sempre aquela que intercede e protege, a que defende e ajuda a minha igreja, os meus sacerdotes, os meus fiéis do mal e do castigo.
e também deles mesmos. Quanto Judas, ó mãe, através dos séculos, e quanto como uns deficientes já não sabem entender, ou uns cegos e surdos que não sabem ver ou ouvir, ou estropiados e paralíticos que não sabem vir. Mãe, todos sob o teu manto. Somente tu podes e poderás mudar os decretos do castigo eterno para um ou para muitos, porque a Trindade nunca poderá negar nada à sua flor. Assim farei, meu filho. Do que depende de mim, vai em paz. Rumo à tua meta. A tua mãe está aqui para te defender em tua igreja sempre. Deus te abençoe, minha mãe. Vem, eu colherei para ti cálices de flores cheias de orvalho perfumado. Com ele refrescarás o teu rosto, como eu fiz. Preparou-os para nós o nosso Pai Santíssimo e os passarinhos nos mostraram. Olha como tudo serve na ordenada criação de Deus. Esta esplanada que está a boa altura e perto do lago tão fértil por causa das névoas que sobem do mar da Galileia, por causa das altas árvores que atraem as orvalhadas, oferecem condições para este vicejar de ervas e de flores, até mesmo no mais forte calor do verão. Estas chuvas abundantes de orvalho servem para encher estes cálices, a fim de que seus filhos possam lavar seus rostos. Vede quantas coisas o Pai pôs à disposição dos que o amam. Toma a água de Deus servida em cálices de Deus, para que se refresque a erva do novo paraíso. Jesus colhe estas flores tão grandes que eu não sei como se chamam e derrama nas mãos de Maria a água que escorreu para o fundo. Enquanto isso, os outros saíram juntos e estão procurando a Jesus, que se afastou alguns metros do lugar onde haviam parado. Estamos prontos, mestre. Está bem, vamos para este lado. Mas ele é bom, por aí não há mais bosque, e nós estávamos indo por baixo dos bosques da outra vez. Observa Tiago de Zebedeu. É porque estávamos subindo do lago, mas agora podemos tomar o caminho certo. Estás vendo? Lá está Gamala entre a nascente e o sul. E o único caminho é este, porque os outros 3 lados são intransitáveis para quem não for como uma cabra selvagem. Tens razão, vamos evitar o grande vale árido do qual nós vimos que vinham para cá os endemoniados, diz Filipe. Eles vão em passos rápidos, deixando logo o bosque sob o qual dormiram, indo por um caminho pedregoso que fica do lado de um pequeno vale que vai se alargando sempre mais à medida que se aproxima do esquisito monte sobre o qual Gamala está pendurada, e que é a pique dos 3 lados, isto é, a leste, ao norte e a oeste, e fica ligado ao resto da região apenas por esta única estrada que se dirige de norte a sul, construída no alto, entre 2 vales pedrentos e selvagens que a separam dos campos do oriente e dos bosques de carvalho do ocidente. Muitos porqueiros passam por entre suas grunhedoras manadas e se dirigem aos bosques de carvalho. Carros carregados de pedras esquadrejadas passam chiando, puxados por uns vagarões bois encangados, mas em um outro cavaleiro passa levantando nuvens de poeira. Nuvens de poeira. Grupos de cavadores, creio eu que uma parte deles são escravos ou condenados a trabalhos forçados por algum motivo. Vão passando esfarrapados e muito magros, dirigindo-os para os seus trabalhos sob a vigilância dura dos capatazes. À medida que o monte vai se avizinhando e a estrada começa a subir, vê-se fossos fortificados, como umas incisões feitas no monte, parecendo os anéis apertados a seus lados. Fazer das covas para tais obras ali não deve ter sido fácil, especialmente em certos pontos que estão quase fora do prumo. Mas assim mesmo aí estão os homens coitados, trabalhando, uns consertando as fortificações já existentes, outros a fazerem outras, carregando para isso sobre os ombros uns grandes blocos de pedra, que fazem que aqueles infelizes se dobrem ao peso e deixem sulcos sangrentos em seus ombros nus. Mas o que é que estes cidadãos estão fazendo? Por acaso é tempo de guerra para se ter que trabalhar assim? Eles estão doidos? Dizem uns aos outros os apóstolos, enquanto as mulheres se compadecem daqueles infelizes seminus e malnutridos que estão sendo obrigados a esforços superiores às suas forças.
Mas quem os faz trabalhar assim é o tetrarca, ou são os romanos? Perguntam ainda os apóstolos e discutam uns com os outros, porque parece que Gamala seja, direi assim, independente da tetrarquia de Filipe e da tetrarquia de Herodes, porque a diversos apóstolos parece impossível que os romanos se ponham a construir em casa dos outros fortificações que amanhã poderiam ser usadas contra eles. E a eterna ideia fixa, como toda ideia maníaca do reino temporal do Messias, está sendo agitada como uma insígnia de uma vitória já certa de glória e independência nacional. Eles estão gritando tão alto que alguns dos capatazes se aproximam e ficam escutando. São os homens rudes de raça visivelmente não hebraica. Muitos deles já idosos, muito com cicatrizes por sobre o corpo todo. Mas o que são eles? Quem o diz é esta saída de um deles. Nosso reino ouviste, Tito, ó narigudos. O vosso reino já está esmagado debaixo dessas pedras. Quem se serve do inimigo para construir contra o inimigo serve ao inimigo. Palavras de Públio Curfínio. E se não as entendes, tratai de fugir. E as pedras vos explicarão o enigma e se ri, levantando o chicote por ter visto que um dos trabalhadores exausto vacila e cai. Iria golpeá-lo se Jesus não o fizesse parar, pondo-se diante dele, dizendo: Isto não é permitido. Ele é um homem como tu. Quem és tu que te metes no assunto e defendes um escravo? Eu sou a misericórdia. O meu nome humano tu não compreenderias, mas o meu atributo te faz lembrar que eu sou a misericórdia. Tu disseste: quem se serve do inimigo para construir contra o inimigo serve ao inimigo. Disseste uma dolorosa verdade, mas eu te digo uma outra que é mais luminosa. Quem não usa de misericórdia não achará misericórdia. És tu um reitor? Eu sou a misericórdia, como te disse. Alguns de Gamala que vão indo para lá dizem: é o Rabi da Galileia, aquele que lá deu ordens às doenças, aos ventos, às águas, aos demônios, que muda as pedras em pão e nada lhe resiste. Vamos correr e dizer a todos da cidade que venham os doentes, que tenhamos a sua palavra, porque nós somos também israelitas. E enquanto uma parte deles vai correndo, outra se une ao mestre. O capataz que estava falando antes diz: é verdade o que estão dizendo aí de ti? É verdade. Faz o milagre, que eu crerei. Para crer não se pedem milagres. O que se pede é fé para crer. E assim obter o milagre. Fé e piedade para com o próximo. Eu sou pagão. Esta não é uma razão válida. Tu vives em Israel, que te dá dinheiro. Porque eu trabalho? Não, porque tu fazes trabalhar a esses coitados. Eu sei fazer trabalhar. Sim, tô vendo. Sem piedade, mas nunca terás refletido que se em vez de seres romano, tivesse sido de Israel e terias podido estar no lugar de um destes? Ora, com certeza, mas eu não sou por proteção dos deuses. Não poderiam defender-te os teus ídolos vãos, se o verdadeiro Deus quisesse ferir-te. Ainda não estás morto. Sê, pois, misericordioso para alcançares misericórdia. O homem quereria rebater, discutir, mas depois faz um encolher de ombros de desdém e lá se vai para bater em um que parou de trabalhar com a picareta, em um veio muito duro da rocha. Jesus olha para o infeliz que foi chicoteado, dirige um olhar para o chicoteador. São dois olhares de uma igual, ainda que ao mesmo tempo diferente piedade, que são também de uma grande tristeza que me lembra certos olhares de Cristo durante sua paixão. Mas que ele pode fazer? E tornado impotente para intervir, ele retoma o seu caminho com aquele peso das desventuras vistas a agravar-lhe o coração. Mas de Gamala vem descendo de carreira alguns moradores, certamente alguns dos notáveis, que chegam até Jesus e o saúdam, inclinando-se profundamente, convidando-o a entrar na cidade para falar aos moradores, que por sua conta estão chegando em grandes grupos. Vós podeis ir por onde quereis. Estes, mostra os trabalhadores, não podem. A hora ainda está fresca e o lugar em que estamos ainda nos protege do sol. Vamos para perto daqueles infelizes para que eles também recebam a palavra de vida. Responde-lhes Jesus.
e ele se encaminha na frente deles, voltando sobre os próprios passos, depois entrando por um caminho acidentado que se dirige justamente para o pé do morro, precisamente para o ponto em que o trabalho é mais penoso. E ele diz: Se estiver em vosso poder, fazes o que eu digo. Mandai que o trabalho por hora seja suspenso. Certamente nós não podemos, somos nós que o pagamos, mas e se pagamos as horas em que eles não trabalham, ninguém poderia ficar se lamentando. Dizem os de Gamala e vão conversar com os capatazes, que eu estou vendo como depois de alguns instantes levantam os ombros como para dizer: estáis contentes vós? Mas nós que temos com isso? E depois dão os assovios para as turmas como sinal de que podem parar. Jesus, enquanto isso, falou com outros de Gamala, que eu estou vendo como fazem sinais de consentimento e partem em passos rápidos voltando para a cidade. Os trabalhadores se aproximam cheios de medo, indo ficar ao redor dos capatazes. Parai o trabalho, o barulho aborrece o filósofo. Ordena um deles, talvez o chefe de todos. Os trabalhadores olham com seus olhos cansados para aquele que foi chamado de filósofo, que é Jesus, que lhes está dando presente dessa parada. E esse filósofo, olhando para eles com uma piedade, corresponde ao olhar dele e às palavras do capataz, dizendo: Não é o barulho que me aborrece, mas o que me dá pena é a miséria deles. Vinde, meus filhos, descansai vossos membros, e ainda mais os vossos corações ao lado do Cristo de Deus. O povo, os escravos, os condenados, os apóstolos, os discípulos se aglomeram dentro do espaço livre entre o monte e as trincheiras, e quem não acha lugar por ali sobe para a fileira mais alta das trincheiras ou se arruma sobre os blocos de pedra deixados pelo chão. E os menos sortudos se resignam a ir para a estrada, onde já estão chegando os raios de sol. E sempre outras pessoas vão chegando de Gamala, ou então vão ficando parados aqueles que estavam vindo de outros lugares para Gamala. É grande a multidão, e no meio dela vão abrindo passagem os que haviam saído pouco antes. Eles trazem cestos e vasilhas pesadas e conseguem abrir caminho até Jesus, que ordenou aos apóstolos que colocassem na primeira fila os trabalhadores. Eles põem os cestos e ânforas aos pés de Jesus. Dai a estes a oferta da caridade, ordena Jesus. Receberam seu alimento e ainda água e pão. Se comem muito, vão ficar pesados para o trabalho. Grita um dos capatazes. Jesus olha para ele e repete a ordem dada. Dai a estes um alimento de homens, e trazei para mim o alimento deles. Os apóstolos, ajudados pelos que estão dispostos ainda a isso, fazem o que foi mandado. O alimento deles, que é uma espécie de crosta escura dura que não servia nem para ser dada aos animais, pouca água misturada com vinagre, esse é o alimento dos pobres forçados. Jesus olha e manda colocar no chão aquela miserável comida. Depois olha para aqueles que deviam consumi-la, os corpos desnutridos nos quais somente os músculos, excessivamente desenvolvidos por causa dos esforços acima dos comuns, resistem com feixes de fibras que parecem querer saltar para fora da pele frouxa. Com olhos febris e amedrontados, com umas bocas ávidas e quase animalescas quando mordem a comida boa, abundante e inesperada, e quando bebem o vinho, o verdadeiro vinho fortificante e fresco. Jesus espera com paciência que eles terminem a sagrada refeição, e não precisa esperar muito, porque a avidez é tão grande que logo tudo se acaba. Jesus abre então os braços no seu gesto habitual de quando está para falar, a fim de chamar a atenção e impor silêncio, e diz: Neste lugar, o que veem os olhos do homem, vales cavados mais profundamente do que a natureza os criou, colinas com montões de terra e aterrados feitos pelo homem, estradas sinuosas ou que avançam pela superfície do monte, formando como que umas tocas de animais. E tudo isso para quê? Para deter um perigo que não se sabe de onde vem, mas que se percebe que nos está ameaçando como uma chuva de pedras que vem em um céu tempestuoso.
Em verdade, aqui se procedeu humanamente com forças humanas e meios humanos até desumanos, a fim de defender e preparar os meios de ofender esquecidos a palavra do profeta, o qual ensina ao seu povo como pode defender-se das desventuras humanas, com meios sobre-humanos que são os mais válidos. Ele grita: consolai-vos, tornai a consolar Jerusalém, porque a sua escravidão terminou, a sua iniquidade está expiada, tendo recebido da mão do Senhor o dobro do merecimento por seus pecados. E depois a promessa diz qual modo a seguir-se para traduzi-la em realidade. Preparai os caminhos do Senhor, endireitai na solidão os caminhos de Deus. Todo vale será terraplanado, toda montanha será arrasada, os caminhos curvos se tornarão retos e os acidentados planos. Então aparecerá a glória do Senhor. E todos os homens, sem exceção, haverão, porque a boca do Senhor falou. Estas palavras foram tomadas do homem de Deus, João o Batizador, e só por sua morte é que elas foram canceladas em seus lábios. Eis ali, ó homens, a verdadeira defesa contra as desventuras do homem. Não arma contra arma, defesa contra defesa. Não orgulho, não ferocidade, mas armas sobrenaturais, virtudes, armas sobrenaturais, virtudes conquistadas na solidão, isto é, no interior do indivíduo, sozinho, consigo mesmo, que trabalha para santificar-se, elevando montes de caridade, abaixando cumes de soberba, endireitando os caminhos curvos da concupiscência, tirando de seu caminho os obstáculos à sensualidade. Então aparecerá a glória do Senhor, e o homem terá a defesa de Deus contra as insídias dos inimigos, espirituais e materiais. Que quereis que sejam umas poucas trincheiras, uns poucos bastiões, uns poucos fortes contra o castigo de Deus, atraído pelas iniquidades ou até pelas tibiezas do homem? Contra estes castigos, cujos nomes serão os romanos, como já os tiveram nos tempos antigos, os babilônios, os filisteus, os egípcios, mas na realidade são uma punição divina, e somente esta como punição atraída pelos demasiados orgulhosos, pelas sensualidades, pelas cupidezes, as mentiras, os egoísmos e as desobediências da lei santa do Decálogo. O homem, por mais forte que seja, pode ser morto por uma mosca. A cidade, por mais fortificada que seja, pode ser expugnada, quando para ele ou para ela não houver mais proteção de Deus, proteção da qual fugiram por causa dos pecados do homem e da cidade. Diz ainda o profeta: todo homem é como a erva, toda sua glória é como flor do campo. A erva seca e a flor cai, logo que toca nela o sopro do Senhor. Vós, por minha vontade, olhai hoje com piedade para estes que até ontem havíeis olhado, como para umas máquinas, obrigadas a trabalhar para vós. Hoje, porque eu vos enviei, como irmãos entre irmãos, como pobres irmãos ao meio de vós ricos e felizes. Hoje os estáis vendo como o que eles são, homens. O desprezo ou a indiferença caíram de muitos corações, e entrou neles a piedade. Mas considerai-os mais em seu interior, além de sua carne oprimida. Dentro dele existe uma alma, há um pensamento, há sentimentos como em vós. Um dia eles foram como vós, sãos, livres, felizes. Depois não foram mais, porque somos como a erva que seca, e a vida do homem é ainda mais frágil em seu bem-estar. Aqueles que hoje estão sãos, amanhã podem estar doentes. Os que hoje estão livres, amanhã podem ser escravos. Os que hoje estão felizes, amanhã podem ser infelizes. Entre eles certamente há culpados, mas não julgueis a culpa deles, nem vos regozijeis por sua expiação. Amanhã, por muitas causas, poderíeis vós também ser os culpados e obrigados às pesadas expiações. Portanto, sede misericordiosos, porque não sabeis como será o vosso amanhã, que poderia ser cheio de necessidade de toda a misericórdia divina e humana. Poderia ser muito diferente deste dia de hoje. Sede inclinados ao amor e ao perdão. Não há homem na terra que não tenha necessidade do perdão de Deus e de qualquer dos seus semelhantes. Procurai, pois, o perdão para poderdes ser perdoados. E diz ainda o profeta: a erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aqui está a arma e a defesa.
a palavra eterna tendo se tornado a lei para todas as vossas ações. Levantai este baluarte verdadeiro contra o perigo que vos ameaça, e sereis salvos. Portanto, acolhei a palavra deste que vos está falando, mas não a acolhais materialmente, por a terdes durante uma hora dentro dos muros da cidade, mas principalmente em vosso coração para sempre. Porque eu sou o que sabe, que opera e rege com poder. Sou o pastor bom que apacenta o rebanho que se lhe confia, e de nenhum eu deixo de cuidar. Nem do que é pequeno, nem de quem está cansado, nem de quem está ferido ou golpeado pela má sorte, nem de quem está chorando por seus erros, nem do que está rico e feliz, mas não deixa de dar atenção a tudo o que faz a verdadeira riqueza e felicidade, que é a de servir a Deus até a morte. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me mandou anunciar a boa nova aos mansos, curar os de coração arrependido, pregar a liberdade aos escravos e a libertação aos prisioneiros. Não se pode dizer que eu sou um sedicioso, porque eu não instingo ninguém à revolta, nem aconselho a evasão aos escravos e prisioneiros. Mas ao homem acorrentado, ao homem escravizado, ensino a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação a que não lhe pode ser tirada, nem tampouco limitada, que cresce tanto mais quanto mais a ela o homem se entrega. A liberdade espiritual, a libertação do pecado, a mansidão na cruz, na dor, o saber ver a Deus acima daqueles homens que os acorrentam, saber crer que Deus as ama e a quem o ama, e perdoa as coisas que o homem não perdoa, e saber esperar por um lugar eterno que será o prêmio para quem sabe ser bom na desventura, arrependido dos seus pecados e fiel ao Senhor. Não choreis, vós, a quem eu especialmente estou falando, trabalhadores, escravos. Eu vim para consolar, para acolher os rejeitados, para pôr luz em suas trevas e paz em suas almas, para prometer uma morada para vocês de alegria, tanto a quem se arrepende como a quem não tem culpa. Nem há para vós um tempo passado que possa impedir a realidade deste tempo presente que está esperando no céu aqueles que agora sabem servir ao Senhor na sorte em que agora mesmo se encontram. Não é difícil ao pobres filhos servir ao Senhor mesmo estando na escravidão. Ele vos deu um modo fácil de servi-lo, porque vos quer felizes no céu. Servir ao Senhor é amar essa vontade de Deus, se resignar a essas realidades, porque amais a Deus. A vontade de Deus se esconde até nas coisas que aparentemente são mais humanas, porque eu falo a vós que talvez tenhais derramado sangue de irmãos, porque se certamente não era a vontade de Deus que vós fosseis assim violentos, agora é vontade dele que na expiação anuleis as vossas dívidas para com o amor. Porque se não era a vontade de Deus que vos rebelasseis contra os inimigos, agora é vontade dele que vos torneis humildes, assim como no tempo passado vos tornastes orgulhosos para prejuízo vosso. Porque se não era a vontade de Deus que com fraude, grande ou pequena, vós vos apropriasseis daquilo que não era vosso, agora a vontade de Deus que sejais punidos, pois por não unir-vos a Deus, tendo o pecado em vosso coração. E isso não deve ser esquecido pelos felizes de agora, os que se creem inseguros, os que por essa astuta segurança do dinheiro não preparam para si o reino de Deus e serão na hora da prova como filhos afastados da casa do Pai, sob o domínio da tempestade, sob o açoite da dor. Trabalhai todos com justiça, e levantai os olhos para a casa do Pai, para o reino dos céus, que quando tiver escancarado as portas por aquele que veio para abri-las, não se recusará a acolher alguém que tenha praticado a justiça. Ó mutilados na carne, ó estropiados, ó eunucos, ó mutilados no espírito, estropiados e eunucos nas faculdades do espírito, excluídos em Israel, não tenhas medo de não encontrardes lugar no reino dos céus. As mutilações, os aleijões, os defeitos da carne terminam com a carne, os defeitos morais com a prisão e a escravidão. Cessarão também um dia. Os do espírito, isto é, os frutos das culpas passadas, se reparam com a boa vontade, e as mutilações materiais não têm importância nenhuma aos olhos de Deus, ao passo que as espirituais se anulam aos seus olhos quando são cobertas por um arrependimento amoroso. O fato de serem alguns trabalhos ao povo santo não é mais impedimento para servir ao Senhor, porque chegou o tempo no qual as fronteiras da terra cessam diante do único rei, do rei de todos os reis e povos, que reúne todos os povos em um só, para fazer deles o seu novo povo, aquele povo do qual ficarão excluídos somente os que procuram enganar o Senhor com um mentiroso obséquio
ao seu decálogo que todos os homens de boa vontade podem seguir, sejam eles hebreus ou gentios ou idólatras, porque onde houver boa vontade há também a tendência natural para a justiça. E quem se inclina para a justiça não acha dificuldade em adorar o verdadeiro Deus. Quando chegar a conhecê-lo, a respeitar o seu nome, a santificar as suas festas, a honrar os seus pais, a não matar, a não roubar, a não dar falso testemunho, a não ser adúltero e fornicador, a não ser ávido daquilo que não é seu. Se até agora ainda não fez assim, que de agora em diante o faça, para que se salve a sua alma e seja conquistado um seu lugar no céu. Está escrito: eu lhes darei um lugar na minha casa, se cumprirem o seu pacto comigo, e os tornarei alegres. E isso está dito aos homens de boa vontade, de vontade santa, sendo o santo dos santos Pai comum de todos os homens. Tenho dito: eu não tenho dinheiro para esses, nem ele seria útil a eles. Mas eu digo a vós, diga Mala, vós que tanto progredistes no caminho do Senhor, desde a primeira vez que nos encontramos, que ergais a mais forte defesa de vossa cidade, que é a do amor entre vocês. E por isso socorrei-os em meu nome, enquanto eles se cansam por vós. Vós fareis isso? Sim, ó Senhor! Grita a multidão. Então vamos embora. Eu não teria entrado para dentro dos vossos muros se a dureza dos corações tivesse respondido não à minha pregação. Vós que ficais sede, abençoados, vamos. E Jesus volta ao caminho, já todo ensolarado, sobe para a cidade construída quase na rocha, como uma cidade troglodita, mas dotada de casas bem feitas, de um panorama muito bonito e variado, conforme o ponto de onde é olhado, ou sobre os montes de Auranítide, ou por sobre o mar da Galileia, ou por sobre o longínquo grande Hermon, ou sobre o vale verde do Jordão. A cidade é fresca também por causa do modo como foi construída, num lugar alto e com ruas que estão protegidas contra o ardor máximo do sol. Ela parece mais um enorme castelo do que uma cidade, uma sucessão de fortalezas, tanto pelas casas como também por ter ela metade em muros e metade em escavações da montanha, o que lhe dá um aspecto de fortaleza. Na maior praça, a mais alta de todas, o ponto mais alto da cidade, e por isso os olhos se deleitam, com o vasto horizonte dos montes, das selvas, dos lagos, dos rios, que estão sob os seus olhares, estão os doentes, e por entre eles Jesus passa curando. E assim termina a visão Fiat.